função quadrática ou função de segundo grau. Eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre o que significa essa função, como representar ela no plano cartesiano, né, manualmente ou utilizando o GeoGebra, e falar sobre as concavidades. Função quadrática ou de segundo grau. Então o f de x ou y, né, é igual a a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então sempre aquele número que estiver multiplicando o x ao quadrado vai ser o a, o que estiver multiplicando só o x, né, o x na 1, né, é o b, e o número que estiver sozinho é o c. Então, não necessariamente precisa estar nessa ordem, pode estar em ordem diferente. O que tem que observar é isso que eu falei anteriormente, né? Que o a tem que estar multiplicando x ao quadrado, que o b tem que estar multiplicando o x e que o c seja um número sozinho. Então, vamos observar esse exemplo, onde o 2x ao quadrado mais 5x mais 6, né, é o f de x. E, então, no caso aqui, o número que está multiplicando o x ao quadrado é o 2, ó. O que está multiplicando só o x é o 5, e o número que está sozinho é o 6. O segundo exemplo aqui, então, menos x ao quadrado mais x menos 1, onde, então, o número que está multiplicando o x ao quadrado é menos 1. Não aparece aqui, então, na frente eu tenho 1, aqui também não aparece, mas é 1. Então, 1 positivo é o b, e o número que está sozinho aqui, então, seria o menos 1. Vamos ver outro exemplo, então. O y é igual a 3 meios de x ao quadrado mais raiz de 5. Né? Então, o que acontece no primeiro aqui? O que está multiplicando o x ao quadrado é essa fração 3 meios. Então, o a é 3 meios. O b, que seria o número que multiplica só o x, não tem. Ó. Não tem, então só tem x ao quadrado. Então, o b é igual a 0. E o número que está sozinho é o c. Então, o c aqui, no caso, é o raiz de 5. Gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é representado por uma curva denominada parábola. Então vamos ver um exemplo. X ao quadrado menos 2x menos 3. Então vamos atribuir alguns valores para x para poder encontrar os valores de y. Eu posso começar aqui então pelo menos 2, por exemplo. Podia ser do menos 3, né? Quantos mais pontos, melhor, né? Então aqui estou começando por menos 2, né? Então onde eu tenho x, eu vou substituir por menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 3. Então aqui, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, né? Ou faz lá na calculadora, não, onde tem o x ao quadrado, né? Digita menos 2 e depois x ao quadrado. Então vai resultar aqui em 4. Aqui menos 2 vezes menos, aqui eu vou usar a regra dos sinais, né? Menos vezes menos vai dar mais 4, menos 3. Então aqui 4 mais 4 dá 8, 8 menos 3 vai dar 5. Depois vamos fazer x igual a menos 1. Né? Então eu estou aumentando os valores de x, né? O x menos 1 é maior do que x menos 2. Então, menos 1 ao quadrado, né? Menos 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Menos 2 vezes menos 1 aqui, né? Vai dar mais 2, né? Menos 3. Então, aqui 1 mais 2 dá 3. 3 menos 3 vai dar 0. Então, y é igual a 0. O próximo aqui, agora eu vou fazer x igual a 0, né? Onde eu tenho x eu vou substituir por 0, 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 que vai dar 0, menos 3. Então nesse caso aqui o y é menos 3, vou fazer x igual a 1, mesma coisa, né? Mesmo processo, e x igual a 2 também, mesmo processo, o y igual a menos 3. Então, encontrei aqui valores, né? Quando o x é menos 2, o y é 5, quando o x é menos 1, o y é 0, quando o x é igual a 0, o y é menos 3, quando o x é igual a 1, o y é menos 4, e quando o x é igual a 2, o y é menos 3. Então, eu tenho vários pontos aqui, posso fazer para x igual a 3 também, né? Então, o y vai ser 0. X igual a 4, 4 ao quadrado ali, né? Menos 2 vezes 4, menos 3, então o y vai ser igual a 5. Então já tenho bastante pontos aí, já tenho como construir o meu gráfico, né? Então eu denominei aqui de pontos A, B, C, D, E, F e G, né? Aqui nos livros, né, normalmente não se utiliza esse igual aqui, que eu fiz no GeoGebra, né? E ele coloca aquele igual na frente, mas não tem necessidade, pode colocar só a letra maiúscula que representa o ponto aqui e entre parênteses o par ordenado x e y, né? Então, como é que eu vou representar isso no meu gráfico? No plano cartesiano, né? Então, aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y, né? Então, olha o primeiro ponto aqui, o ponto A. Menos 2, menos 2, tá aqui.
no eixo X, e no eixo Y eu vou procurar o 5, ó, onde as duas retas aqui perpendiculares a cada eixo, né, se encontrarem, eu vou marcar o ponto, ó. Então aqui está o ponto A. Depois eu marco o ponto B, ó. X é menos 1, tá aqui ele, e o Y é 0. Esse ponto aqui, então, ele está bem em cima do eixo, né? Depois a gente vai ver que isso aqui são as raízes, né? Então, depois do C aqui, ó, o X é 0 e o Y é menos 3. O X é 0 e o Y está aqui embaixo, menos 3, ó. E depois que eu tiver marcado todos os pontos, eu vou unir eles, né? Aqui em vermelho, e vou encontrar a minha curva, né? A parábola, no caso, né? Um outro exemplo aqui, ó, então a mesma coisa, né? Eu fiz o mesmo processo que eu fiz lá, não repeti de novo aqui, mesmo processo que eu fiz no exemplo 1 para encontrar os pontos, né? Os pontos são esses, então é bom você que está assistindo esse vídeo fazer, né, aquele cálculo que eu fiz antes ali para encontrar os pontos para confirmar os valores, né? E aí eu vou construir marcando os pontos, né, no plano cartesiano, né? Então olha o primeiro ponto aqui, o ponto A, o X é menos 2, né? Ó, o X é menos 2 e o Y é menos 5, ó, onde as duas retas perpendiculares aos eixos se encontrarem, essa reta aqui mais com a cor mais fraca aqui, né, em cinza, né, eu vou ter o ponto A aqui, vou fazer a mesma coisa para o ponto B, o X é menos 1, ó, no eixo X aqui, e o Y é 0, dá o ponto B aqui, vou marcando e depois eu vou unir esses pontos encontrando a minha curva, né. Bom, relação entre a concavidade de uma parábola e o coeficiente A, né? Aquele coeficiente A que está multiplicando o x ao quadrado, né? O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Então, quando o A for maior do que zero, ou seja, quando ele for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Então, olha esse exemplo aqui, é do x ao quadrado, né? Então aqui esse aqui tem a concavidade para cima. Para a gente memorizar bem isso, a gente pode fazer uma relação aí com uma carinha aí, né? Quando tiver a concavidade para cima, essa carinha está sorrindo e o nariz dela, né, é positivo, né, que seria o A, né, maior do que zero. Então é uma maneira de tu, na hora que vai estudar para o Enem, ou para o vestibular, ou para um concurso, memorizar melhor isso. Quando a concavidade for para cima, o A é positivo, né? Então está sorrindo, né? O A é maior do que zero. Quando o A for menor do que zero, eu vou ter a concavidade voltada para baixo. Então a minha parábola é o contrário da outra, né? Concavidade para baixo, e eu posso fazer a mesma relação com aquela carinha que eu falei anteriormente, né? Só que agora, em vez de ela estar sorrindo, ela está triste. E o nariz dela é negativo, ou seja, o A é menor do que zero. Vamos ver alguns exercícios aí, então, resolvidos para entender melhor o que a gente acabou de estudar anteriormente. Então, identificar A, B e C nas funções quadráticas abaixo, relacionando a concavidade da parábola com o coeficiente A. Então, a primeira equação que eu tenho ali é x ao quadrado menos 9x mais 8. Ó. Então, o número que está multiplicando o x ao quadrado não aparece aqui, mas é 1. Então, o A vale 1. O número que está multiplicando só o x é o B, então menos 9. O número que está sozinho é o C, que é o 8. Então, já dá para ver aqui que o A é igual a 1, o A é um número maior do que 0, a concavidade é voltada para cima, carinha sorrindo, né? Na letra B, eu tenho aqui que o A é menos 2, porque é ele que está multiplicando o x ao quadrado, o B é 7, porque ele está multiplicando só o x, e o C, que é o número que está sozinho, é o menos 3. Então aqui nós vemos que o A é um número negativo, ele é menor do que 0, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, carinha triste. Bom, aqui então eu tenho o programinha GeoGebra, né, que é o programinha de matemática, e posso mostrar aqui para vocês como é que eu posso construir a função de segundo grau, a função quadrática, no GeoGebra, né. Então vamos começar aqui com aquela bem simples, né, y igual a x ao quadrado. Então tu digita ali na entrada y igual a x elevado, uso o acento circunflexo, né, vou digitar acento circunflexo ali 2, ó. E aí tecla Enter. Então esse seria o gráfico da função x ao quadrado. Eu posso vir aqui e movimentar ela mais para baixo, né, para visualizar melhor. E aí eu posso fazer aquelas edições, né, que eu já mostrei num outro vídeo da função de primeiro grau. Ó, seleciona aqui em cima, ou vem aqui do lado aqui na equação, ó, clica no da direita, botãozinho no mouse da direita, né, propriedades. E aí vou escolher a cor, né, como é que eu vou colocar o nome ali, ó. Então aqui eu tenho o básico aqui, ó, que ela está com o nome C,
Eu posso mudar aqui o nome dessa curva aqui, né? Posso escrever a função aqui já está y igual a x ao quadrado, e aqui a legenda, tá? Então aqui a legenda, se eu quero mudar esse nome aí, né? No caso aqui eu não vou querer mudar isso aí, eu vou deixar assim mesmo. Então aqui eu posso aqui, ó, exibir objeto é para aparecer a curva, tá? Se eu desmarcar aqui a seleção, ó, ela vai desaparecer ali do meu gráfico, ó. Se eu marcar de novo, ela aparece. Tá? Aqui o rótulo é o nome, ó. Então o que eu posso colocar aqui é o nome. Se eu colocar valor aqui, vai aparecer y igual a x ao quadrado, que eu acho que é mais interessante. Se eu colocar o nome, vai aparecer só aquele c ali. Se eu colocar nome e valor, vai aparecer o c e o x ao quadrado. Vamos colocar nome aqui, ó. Tá? Então não está aparecendo nada ali, né? Porque ela está lá para cima, né? Vou movimentar aqui, ó. X, tá aqui, ó, tá aqui o x ao quadrado, né? Aqui o x ao quadrado, ó, tá aqui o nomezinho dele, ó, fica um pouco pequeno ali, né? Mas dá para visualizar. Ó, vou movimentar mais para cima aqui. Tá, então aqui tá o x ao quadrado. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Então aqui eu posso aumentar aqui e aqui, ó. Clica aqui, seleciona ampliar e reduzir, ó. Reduzir, ó. Vou clicando na tela com da esquerda ali, no botãozinho do mouse da esquerda, né? Ou ampliar aqui, ó. Aqui então volto de novo aqui, isso aqui para mover, né? Então clica ali naquela cruzinha ali e movimenta ela. Então para mudar aqui então a cor, né? Vamos voltar ali de novo, propriedades. Vamos mudar então aqui a cor. Aqui então já deixei em valor ali para aparecer só o x ao quadrado, a cor. Vou colocar aqui em vermelho, né? E o estilo aqui, que seria a espessura da linha, pode ser 5,5, que eu acho que é um tamanho que fica bem adequado aqui, né? Então aqui eu posso fechar. Olha então como é que ficou a minha curva ali, né? Ficou uma aparência bem melhor, né? Então isso pode ser muito utilizado para apresentação de trabalhos, né? Que é colocar, apresentar um trabalho de equações de segundo grau, né? Então imprimindo aqui, né? Fica bem legal a visualização, né? Aqui ainda posso mudar também na apresentação aqui, ó, clicando da direita em cima do eixo aqui, ó, janela de visualização, ó. Então aqui eu tenho o básico aqui, que seria a cor, né, do eixo, está em preto aqui, posso deixar em preto mesmo. E aqui o tipo de seta, né, vamos mudar aqui, ó, olha que está assim aqui, né. Vamos mudar para essa aqui, ó, fica um pouquinho melhor, ó, olha que alterou ali, né. Posso alterar a cor do fundo aqui. Isso é bem legal também, ó, vou botar aqui, ó, essa corzinha aqui mais, acho que é um amarelo aqui, né. Ó. Então eu clicando, ok, olha como é que fica ali, ó, um amarelinho, né. E negrito eu posso deixar para deixar um pouquinho mais escuro esse eixo, para evidenciar mais ele, né? E aqui eu posso selecionar o eixo X, né? E o rótulo, né? Vamos deixar X, né? Para aparecer o X ali embaixo, ó. Também dá para colocar a unidade, se está em milímetros, centímetros, em metros, né? Em graus, né? E aqui no Y eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eixo Y aqui também, posso mudar a unidade, a mesma coisa. Aqui em malha, eu posso alterar a cor da malha aqui, que ela está em cinza. Aqui eu não acho aconselhável mexer nisso aí, né? Mas se quiser modificar aqui também dá para mexer também a cor, né? Deixar mais escura. A malha é sempre interessante ficar um pouquinho mais clara, ou nem aparecer, né? Se não quer que não apareça a malha aqui, ó, vem aqui exibir malha, ó. Desmarca aquela seleção ali, ela vai ficar assim, ó, sem nada, né? Vamos deixar assim para visualizar bem, ó. Então aqui está a minha curva, né? Ali não ficou até vou voltar aqui na janela de visualização, acho que eu não cheguei a marcar aqui o rótulo, ó. Vou deixar aqui o Y e aqui o X, ó. E vamos fechar aqui, agora sim, ó. Y aqui, X aqui. Aqui então está o nome da curva, Y igual a X ao quadrado. Também dá para inserir aqui algum texto, né? Ó. Seleciona aqui ABC aqui em cima, ó. Clica na tela, né? E aí tu pode colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar professor Viegas, tá? Vou botar aqui função quadrática. Função quadrática. E aí dá ok aqui. Então ficou o texto ali, né? Dá para alterar as propriedades também aqui. Clique em cima, botão da direita aqui do mouse, né? Propriedades.
E aqui então eu posso mudar a cor do texto, deixar ele em negrito, deixar maior, né? Que não está um tamanho muito bom ali, né? Muito grande aqui, ó. Eu acho que grande, né? Fica melhor. Aqui em negrito. Aqui eu posso mudar a cor também, ó. Tá em vermelho ou em verde, ó. Vamos deixar em verde aqui para ver como é que fica. Então eu posso movimentar, clica no da esquerda aqui, vai aparecer essa mãozinha aí, tu consegue movimentar para onde quer, ó. Vou colocar aqui mais no centro, para cá, ó. Então eu utilizo muito para os meus slides, né? Fazer os meus slides, para inserir as figuras, eu uso muito o GeoGebra, até mesmo para elaborar questões, né? Porque tu pode lançar a equação ali, marcar os pontos, e pode usar também, né, como gabarito depois também. E para os alunos pode ser útil também para apresentar os trabalhos, né? Então o GeoGebra é um programinha bem interessante.